Dando continuidade ao capítulo 5, que fala sobre a organização da escola dominical, vamos agora falar sobre o método do ensino. Mas antes, queria lembrar você de se inscrever no canal, deixar o seu like e ative o sininho para que você receba outros vídeos, alguma novidade do meu canal, ok? Vamos fazer isso e eu sei que vai ser bênção na nossa vida. Aplicação do método métodos no ensino. Há vários tipos de método para você ensinar. Um deles é o método indutivo, da causa para o efeito. O professor deve guiar o aluno a descobrir a verdade que deu origem ao fato. Ou seja, às vezes acontece alguma coisa e precisamos fazer a pessoa entender o porquê que aconteceu aquela coisa. Então isso, no ensino da educação cristã, é da mesma forma. Davi cometeu esse erro, o erro do pecado grave que ele cometeu, que foi o adultério com o homicídio. O que levou Davi a cometer esse pecado? Aí você vai buscar na causa, a causa do erro de Davi. Aí muitos professores, pregadores, eles falam, eles têm uma linha muito parecida, não dá para fugir a causa desse problema. Davi era homem de guerra e o seu exército, ele como rei, ele estava sempre diante do exército. Se você, por acaso, uma hora dessas aí, você vai ver alguns desses filmes antigos, onde tem muitas lutas, muito capa-espada, essas coisas todo dia, você vai ver que o rei está sempre com o exército para a luta. E essa era a atitude de Davi. Davi estava em todas as guerras, mas o exército de Israel foi guerrear contra um povo e Davi só mandou o exército e ficou em casa. Então a causa foi essa atitude de Davi de não estar com o seu exército, que era a função dele estar com o exército. Resolveu ficar em casa, mandou seus generais e aconteceu o que aconteceu. Então, no método indutivo, você leva o seu aluno a entender pela causa, da causa para o efeito. Tem outro método, que é o B, que é o dedutivo, do efeito para, é o contrário, do efeito para a causa. Você tem que saber o que aconteceu para ir à causa. Da causa, você vai na causa, você vai lá e fala, ó, poxa, tu fez isso, aconteceu isso. Aí no dedutivo você vai dizer, ó, aconteceu isso porque você fez isso. É o contrário. O professor deve guiar o aluno a aplicar a verdade que levará à causa. Às vezes, uma verdade que os alunos já descobriram por ser usada para resolver um outro problema. Então, o ensino é tão gostoso, tão delicioso de ensinar, de aplicar, porque até no dia a dia nosso nós aprendemos. Você comete um erro hoje e amanhã tu não comete mais. Então, porque você recebeu o efeito daquele teu erro no dedutivo. Você deduz. Puxa vida, quebrei a cara por causa disso. Você não vai mais quebrar a cara porque tu sabe que o que vai acontecer. Tem algumas coisas a considerar que são exemplos da Bíblia. A Bíblia diz que, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, o efeito de eu ser misericordioso é a minha misericórdia que é a causa desse efeito. Também tem outros versículos. Essas são as ilustrações da concentrada sabedoria
dos maiores corações e mentes que o mundo já tem visto. Palavras faladas pela inspiração mais verdadeira na experiência de cada pessoa. O próprio Jesus usou esses termos, né, essas situações, para ensinar. E precisamos pegar isso, essas experiências, não que a nossa experiência vai estar acima do ensino bíblico, mas podemos usá-las como exemplo quando vamos dar esse ensino na educação cristã. O fim da lição indutiva é guiar o aluno a descobrir a verdade. O fim da lição dedutiva é guiá-lo a aplicar a verdade. Não há dúvida que muito do nosso ensino religioso sofre por causa da falta imediata da vital aplicação das verdades que ensinamos. Ou seja, às vezes as pessoas não vêem na nossa vida aquilo que ensinamos. Às vezes nós estamos falando de uma coisa, de andar numa situação, e o nosso aluno não vê. Interessante que o primeiro aprendizado que os nossos filhos recebem de nós no dia a dia é o exemplo. Eles ficam nos olhando e pode ter certeza que mais dia, menos dia, eles vão estar fazendo. Eu já contei essa experiência, talvez até num dos vídeos da educação cristã, certamente, mas só para lembrar daquele meu amigo que tinha uma filha de 3 anos de idade que falava muito palavrão. E ele trabalhava comigo e me pediu um conselho com relação a isso, que ele achava muito feio a filha dele, naquela idade, uma menina, xingar muito palavrão. Aí eu virei para ele e falei: você vai ouvir mesmo o que eu vou te dizer? Aí ele falou: vou, claro que vou, pô. Ele falou: você e sua esposa parou de falar palavrão em casa. Aí ele me olhou espantado. Viu? Você e sua esposa, simples. Ele me olhou e tocamos a vida. Uns meses depois, eu perguntei a ele: ô Xará, Paulinho, ô Xará, como é que tá a menina? Como é que tá o palavreado aí? Germano, Paulo, você estava certo. Ela falava palavrão porque eu e minha esposa falávamos palavrão. Então tem que ter esse cuidado, as pessoas têm que ver a aplicação do nosso ensino em nossa vida. Não adianta eu te instruir e você não ver isso na minha vida. Devemos guiá-los a reconhecer os efeitos do pecado nas vidas quebradas e nas carreiras perdidas. Às vezes recebemos bons conselhos e não ouvimos, e lá na frente a gente se arrepende. Puxa vida, por que eu não ouvi? Então, nossas experiências, os efeitos, tudo aquilo que nós fazemos, precisamos passar para outros para que não aconteça com eles. É aquele velho conselho que damos aos nossos filhos: olha, meu filho, não vai por aí que o papai já passou, a mamãe já passou e sabe que lá na frente vai ter problema. Ah, mãe, eu sou jovem. Olha, me estou te avisando. E lá na frente ele quebra a cara e depois vem de cabeça abaixo. Puxa vida, senhor, por que eu não ouvi o senhor? Falei contigo porque eu passei por lá e vim de cabeça baixa do mesmo jeito que você veio, porque meu pai disse a mesma coisa que eu disse para você. É assim que a gente vai aprendendo esse método dedutivo. E tem também a história. O ensino por meio da história foi o método mais usado pelo Divino Mestre. Ele mesmo empregou entre todas as classes de idade. Depois de ouvir a história do rico e o louco, é fácil compreender que a vida presente é incerta e que é loucura confiar em riquezas materiais. Aquele cara que tem uma boa colheita, faz mais alguns celeiros para guardar bastante provimento e depois, olha, minha alma, coma, se abasteça. Aí ele ouve uma voz do céu que diz: o louco, se hoje te pedirem a tua alma, para quem será? É mais ou menos assim o versículo. Não dá agora para abrir a Bíblia. É assim, dessa forma. Às vezes nós fazemos
da história um ensino profundo. Tem outro também da samaritana, da mulher samaritana. Ele joga uma conversa. Você pode aplicar isso no seu aluno, ele joga uma conversa na moça e tal. Só que quando você vai analisar a passagem, ele falou uma coisa que já vi poucos pregadores pregar sobre isso. Bem poucos. Ele fala, ela responde: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que é samaritana? Aí você conta uma história para explicar isso, para avivar, para mostrar essa situação, essa causa, esse motivo que aconteceu, essa dissensão entre judeus e samaritanos, que a própria Bíblia vai te explicar. Muitas lições que temos na EBD apresentam uma história bíblica, e nesse caso é preciso que o professor ou um aluno conte essa história para poder apresentar os ensinos. Tem a história de Rebeca e Isaac. Isaac, ele precisa casar e Abraão pede o seu servo para buscar uma esposa. Aí você conta a história, vai contando a história e depois tu mostra a lição que ele aplica, porque quando você olha com atenção essa parte da Bíblia, você tem uma referência chamada tipologia. Tipologia é o estudo do tipo. Tipo mais logia, logia estudo. Estudo do tipo. Aí você vai ver, num estudo mais abrangente, isso pode ser até numa outra aula eu explicar melhor essa parte da tipologia, que ali Abraão ele é um tipo de Deus. Se você olhar direitinho, seria Deus. Isaac seria Jesus e a igreja seria a noiva. Aí você vai perguntar para mim, e Eliezer? O Espírito Santo. Porque Deus manda o Espírito Santo para preparar a noiva para o seu filho. E é o Espírito Santo que vai entregar a noiva, a igreja, a Jesus no arrebatamento. Então, existem algumas histórias que você pode aplicar e faz parte também do método de ensino. Tem também a exposição, você pegar um assunto e, através de ilustrações, através de mapas, você expor para os seus alunos. Eu tenho um professor, é meu professor, nunca vai deixar de ser meu mestre, que ele me ensinou a amar geografia. Eu não sabia o quanto era importante a geografia no ensino bíblico ou no ensino secular. Até transformar o mapinha, algumas bíblias, vem com mapa. Vem com mapa nelas. Aí tem um mapinha nas bíblias. Aí você tem um escalímetro, eu chamo escalímetro, quase que no rodapé do mapa. Você está vendo ao contrário, é por causa da gravação. No mapa que você se situa na geografia, a quantidade de milhas, de quilômetros que as pessoas andavam, distância das cidades. E ele me fez entender isso por exposição, por mapas. Então você pode usar esse método da exposição. Tem um também que eu gosto muito, que é da discussão. A discussão. Este método serve para as classes de intermediários para cima, ou seja, já mais para adulto essa discussão. As nossas crianças hoje, as nossas crianças têm pergunta para tudo, têm resposta para tudo. Também a quantidade de informação que elas recebem diariamente é muito maior do que a que nós recebemos. Então elas têm argumento para tudo. Então a discussão é um dos métodos. Serve para as classes de intermediários para cima. Para despertar discussão, o professor pode apresentar o problema e pedir a opinião dos alunos. Aconteceu isso. Explica aí. Vamos ver isso aí. Eu estava dando uma palestra para a juventude e um aluno me perguntou, irmão Paulo, no livro de Mateus, Jesus tem um avô. No livro de Lucas,
é outro nome, é outro avô. Como é que é isso? Como eu nunca, sou sincero, eu nunca tinha me interessado por isso, eu lia e passava por cima. Avô é avô, podia ser avô de pai, avô de mãe, avô é avô. Só que ali é o avô na genealogia de Cristo, na linha de Judá. Falei, olha, no momento eu não tenho como responder, não deu nem para discutir o assunto. Tive que sair pela tangente. Mas que é gostoso porque começa a discussão, mas por que isso, por que aquilo? E você cresce, cresce, cresce. O grande problema da discussão é você mudar a essência da discussão. Como eu estou te falando isso? Eu vi algumas discussões quando fiz graduação, que às vezes o aluno queria confrontar o professor com o seu conhecimento, dizer para o professor que tinha mais conhecimento. E eu vi uma vez um professor, isso eu soube, não foi na minha sala, um professor dizendo para um aluno, você quer ser feliz ou ter razão? Porque eu não posso jamais achar que eu sou melhor do que meu professor, senão eu estou no lugar errado. No lugar errado. Quantas vezes eu contribuí com a aula sem confrontar meu professor, que eu tinha conhecimento, e sempre fui respeitado. Que a discussão ela tem que ter ela tem que ter um nível. Não estou confrontando, discutindo para dizer que eu tenho mais conhecimento. Eu estou discutindo para melhorar o meu conhecimento, meu e daqueles que estão na discussão. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu acho uma coisa e outra pessoa acha outra. Então a gente tem que ter cuidado. Tem também o método das perguntas e respostas. Esse é interessante. Eu pergunto ao aluno que por quê? Por exemplo, você cria, tem uma pergunta aqui no módulo que diz: era Moisés o guia do israelita? Queria Jesus que os discípulos deixassem as crianças vir a ele? Então começa a perguntar, eles começam a responder, e você conserta uma coisinha errada aqui, uma ali, leva ele ao conhecimento. É interessante esse perguntas e respostas. Eu fiz um trabalho com a mocidade, certa vez, de perguntas, mas não foi a esse nível de bíblico. Muitas perguntas foi de cunho pessoal, mas foi gostoso. Nós interagimos com os jovens e foi muito bom. Alguns até agradeceram que precisavam acertar algumas coisas em sua vida e de acordo com as respostas, de acordo com o que foi tratado, eles conseguiram. Então, perguntas e respostas. Outro tópico de método de ensino, perdão, outro método de ensino é o estudo por tópicos. Você separa aquela lição, aquele assunto, por tópicos e discute. Discute tópico a tópico. Tópico sobre qualquer fase da lição pode ser preparado com antecedência. E discutir perante o aluno. Você não vai pegar os tópicos e jogar na hora. Peraí, deixa eu ver aqui uns tópicos. Não é assim, não. Os tópicos você tem que preparar, porque é uma coisa mais abrangente. Você pega tópico por tópico da lição, daquilo que você está passando para o teu aluno na EBD, que nós estamos falando da organização da EBD, aí você passa para o teu aluno. Por isso eu sempre recomendo àqueles que são responsáveis, são professores EBD. Você jamais pode ir para a sala de aula sem estudar a miúça a tua lição. Pegar um comentário, pegar um dicionário, e estudar bem. Eu certa vez fui para a sala de aula e falava sobre o monte da transfiguração. Aí me apareceu uma situação que eu achei interessante. Quando Jesus chega no monte da transfiguração, que tem a visão, os discípulos viram. A Bíblia diz que eles viram, tiveram a mesma visão. Tanto é que Pedro vira para Jesus e fala assim, deixa que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, porque na visão se apresenta esses 2 personagens a Jesus. Jesus representa na graça, muitos sabem disso, Moisés representando a lei e Elias representando o profeta. Essa é o que está nos mostrando ali.
Mas interessante que me chamou a atenção é que os verbos, às vezes, na coisa, os verbos falam muito. O verbo é ação. Aí eu fui num comentário que eu tenho do grego para o português, né? Versículo por versículo. Deixa eu ver esse versículo nesse meu comentário, o que está dizendo. Quando eu cheguei no grego, o termo, o pronome que Pedro usa não é nós, é eu. Ego, eu. Aí eu falei, peraí, aí fui olhar nos comentários, fui vendo. A tradução correta desse versículo é: e Pedro disse, Senhor, deixa que eu faça 3 uma para ti, uma para Moisés e para Elias. No grego. Aí eu falei, e agora, qual que está certo? A minha tradução do português que eu uso ou essa tradução do grego? Essa escrita do grego? Que eu ouvi de um professor interessante, é dessa forma. A gente aprende grego, o hebraico, justamente para ter essa facilidade de ir no dicionário, montar uma frase, discernir o que está ali, a definição, que a coisa fica mais abrangente. Aí eu falei, peraí, primeiro, para me descobrir se a situação, eu tenho que descobrir quem está falando. Aí você vai concordar comigo. Pedro era ego puro. Senhor, eles podem te abandonar, mas eu não te abandono. Eu vou. Tudo era eu. Aí joguei os tópicos. Nos tópicos falei, e aí? Como é que tá isso aqui? Foi Pedro ou foi eles? Como é que foi? Como é que tá a situação? Peguei um tópico e joguei desse versículo na lição. E houve uma discussão e chegamos à mesma conclusão, que era Pedro mesmo que estava ali dizendo que ele ia fazer e acabou. O professor deve despertar nos seus alunos o desejo de estudar, para que possam discutir inteligentemente qualquer tópico da lição. O que acontece? Eu tive o prazer de ser responsável por uma EBD como superintendente, e uma das coisas que eu mais cobrava dos professores era ele estudar. Estude, e pedia a eles para estudar, incentivar os alunos a estudar também a palavra de Deus. Passou-se muitos anos, isso foi na década de 90, e ano retrasado, acho que foi ano retrasado, eu tive com os amigos, depois de muito tempo de não vê-los, a esposa desse meu amigo, né, também minha amiga, ela me encontrou e me deu um abraço muito grande, de saudade. Depois, ela falou para os irmãos que ela gostava de estudar a Bíblia porque eu, como superintendente dela, a incentivei a estudar a Bíblia. Porque é gostoso. Na medida que você vai olhando a Bíblia na primeira leitura, principalmente para os novos convertidos, para aqueles que estão iniciando o caminho, é difícil. É muito difícil. Porque você não tem. Então, eu sempre instruo aos meus alunos, primeiro leia o Novo Testamento. Deixa o Apocalipse para depois, para o final. Não vai tentar ler o Apocalipse, tu vai se enrolar todinho. Leia o Novo Testamento todo, começando pelos Evangelhos, e precisa-se ler todos os Evangelhos, ainda que parecida a história, mas existe. Depois, quando você tiver um pouquinho mais de coisa, você vai entender o porquê eu estou falando isso. Aí, depois de ler os Evangelhos, você lê lá o Atos da Igreja, o Atos dos Apóstolos, você vai ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, ou seja, as epístolas universais. Aí você vai lá no Gênesis. Começa, depois de ler o Novo Testamento dessa forma, você vai lá no Gênesis. Quando você começa a ler a Bíblia a partir do Gênesis, você fala assim, já vi isso aqui. Não é que você viu, não. Lembra da causa e do efeito? Lembra? A causa é o Antigo Testamento, o efeito é o Novo. Quando você conhece um pouquinho mais a Bíblia, você vai entender que o Novo Testamento é uma excelente interpretação do Antigo Testamento, porque todos os escritores do Novo Testamento usou o Antigo Testamento como base, porque até então não tinha escrito.
Tem um versículo em Timóteo, que Paulo diz a Timóteo, que diz, olha, Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Quando ele está falando isso, ele não está falando de toda a Bíblia, tá ok? Ele está falando do Antigo Testamento, tá ok? Então, é interessante você usar esse estudo por tópicos, separar a lição por tópico. É dessa forma que a revista de escola dominical é feita. Até esse módulo mesmo é feito por tópicos. Eu estou agora falando de você do estudo por tópicos. Já foi de perguntas por perguntas, que facilita o ensino. Versículo por versículo. Eu tenho um amigo pastor, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Tomazinho, meu grande amigo Paulo Sérgio, meu pastor Paulo Sérgio. Ele tem uma escola dominical diferente. Eu ainda não lembro de ter visto esse tipo de escola, né? Talvez porque eu não vá na igreja. Eu vou muito na igreja dele, então eu vejo. Às vezes ele me convida para ir na escola dominical, eu vou e vejo isso lá. Ele pegou a Bíblia, propôs à igreja de a escola dominical ser pela palavra de Deus. Nada de revistinha. Então vamos estudar a palavra de Deus. E ele começou lá nos evangelhos. Começa pelos evangelhos e está dando continuidade. De vez em quando ele fala, poxa, meu irmão, dá para vir aqui e dar continuidade? Ó, nós paramos em tal livro, tal capítulo, tal versículo. Acho bacana isso. Versículo por versículo, expositivamente. Muito bom. Outro método de ensino é a música. Na escola dominical, o aluno aprende por meio da música grandes verdades de que jamais poderá esquecer. Tem uma musiquinha para as crianças que ensina como foi a vida de Moisés. É mais ou menos assim. Vou cantar só um refrãozinho, que eu não sou muito bom de música, não. Diz assim, ó. No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Vocês conhecem esse corinho. Então, às vezes, a gente aplica isso para as crianças, elas ficam, daqui a pouco, quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela vai, como vou dizer assim, fazer uma alusão, não, o termo não é esse. Fugiu agora o termo. Daqui a pouco ele vem e eu aplico. Ela vai relacionar aquilo que ela está ouvindo agora na pregação, na própria EBD, como outra professora, com aquela musiquinha que ela... Quem foi escravo no Egito? O povo de Israel. Aí começa então a música é importantíssima, principalmente com as crianças. Principalmente com as crianças. Eu tenho um amigo que ele aplicou aos seus alunos uma musiquinha que eu não sei, que eu não consegui aprender, que essas coisas quem aprende muito é juventude, é criança, velho não costuma guardar essas coisas. É uma musiquinha que você aprende todos os livros na sequência da Bíblia. São 66 livros, na versão protestante, judaica protestante, porque os nossos livros é do cânon judaico. Os livros da Igreja Católica é da Septuaginta, que foi colocada alguns livros que não tem no cânon judaico. Então, ele aplicou e os alunos dele, se perguntar cada um, eles vão te responder a sequência dos livros, qual é o livro depois do livro. Até facilita, porque às vezes nós estamos na igreja, vamos pregar e falamos, vamos hoje pregar no livro de Obadias. Alguém que nunca leu a Bíblia diz que existe esse livro na Bíblia, mas as crianças que cantarão, vai lá no profeta Obadias, rapidinho, por causa disso, que cada música. A música ajuda muito. Agora tem que ser boa, tem que ser própria para o que você está fazendo. Não adianta você trazer uma coisa que não é própria para o negócio. Uma outra coisa que eu achava interessante, agora não mais, mas antigamente nas Assembleias de Deus, a escola dominical tinha um maestro, e o maestro ensinava 2 hinos por domingo à igreja. Eu aprendi muitos hinos assim. O maestro chegava lá, cantava um refrão e o coro, 2, 3 vezes, e aplicava, e depois no final da escola, acabava o estudo, nós íamos cantar aquele hino. Então a gente saía todo domingo conhecendo 1 ou 2 hinos da harpa cristã, e assim
a própria música sendo ensinada dentro da EBD. Para as classes de crianças deve ser lembrada de 3 coisas quando for escolher os hinos. Primeiro, o hino deve ser adaptado à capacidade da criança. Tem que ter como vou dizer, peraí. Tem que ter uma letra própria para a criança. Segundo deve ser bom, interessante e devocional. E criança gosta de bater palma, gosta de pular, gosta de fazer pirueta. Então, tem que ser próprio para a criança. Terceiro, as suas palavras devem ser entendidas pelas crianças, apelando aos sentimentos. São pontos que o professor da IBD, das crianças, podem colocar em prática. Para todos, inclusive os adultos, as palavras dos hinos devem trazer uma certa mensagem. Eu gosto muito de um hino, até ontem no culto online da igreja, eu fiquei muito alegre, fiquei emocionado, porque cantaram um hino que eu tenho apreciado muito. Ninguém explica Deus. Né? Ninguém explica Deus. Então, precisamos trazer essa mensagem, que traga um sentimento, que a pessoa venha entender. Porque não adianta eu cantar uma coisa que as pessoas vão dizer no final assim. Acontece também isso em pregação também, para vocês que pregam. O que esse hino quis dizer com... O que tá querendo dizer? Que o cara canta e tu não entende nada. Tu não entende nada. Então, tem que ter uma certa mensagem, o hino, para trazer levo à nossa vida, à nossa alma. Tem também a escola bíblica de férias. O que é a escola? Vou ser bem sucinto nessa parte aqui. Mas a chamada EBF, 2 vezes ao ano, ou 1 vez ao ano, esse é critério da igreja, do calendário da igreja, faz uma escola bíblica de férias de 1 ou 2 semanas, trazendo as crianças, adolescentes, mocidades, que for o caso, para uma escola para compartilhar conhecimento, brincadeiras, tudo com cunho a aplicar na vida espiritual da criança ou de evangelizar outras crianças. Às vezes, na escola bíblica de férias, é próprio convidar crianças que não são da igreja. Coleguinha da escola, coleguinha da rua. Aí vai, na minha igreja, às vezes, quando tem, é gostoso, que a gente vê um monte de criança que não é próprio, não é do dia a dia nosso. E umas até pede a mamãe para voltar para a igreja, para ir para a igreja, para participar da EBD, porque aprenderam coisas, gostou do ambiente, se sentiu bem. Então a EBF faz isso. Já falamos, tem geralmente uma duração de 15 dias, mas pode ser também de 1 semana, isso aí não tem problema nenhum não. Local, geralmente é na espaço da igreja, ou às vezes a gente consegue uma escola com espaço, com uma logística melhor e tal. A gente pode também usar, às vezes um professor, às vezes até o pastor da igreja tem uma amizade com o diretor de escola e às vezes consegue fazer. Tem um pessoal para auxiliar. A gente não pode, é um trabalho de muita responsabilidade, porque a gente vai ter muitas crianças que não são do nosso dia a dia, não são filhos dos nossos irmãos da igreja, de fora, e a gente precisa ter um pessoal muito bem preparado, porque na brincadeira pode acontecer um acidente, tem que ter alguém que saiba fazer um curativo, prestar um socorro, ter um irmão com carro, à disposição, para que se tiver que uma coisa mais grave encaminhar, porque acontece, meu filho, os nossos filhos saem na rua para brincar com os colegas e daqui a pouco volta com o braço quebrado, com a cabeça aberta. Isso acontece. Onde tem criança tem acidente. Onde tem criança tem acidente. A verdade é essa. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, com esse meu pessoal. Os horários tem que ser tudo direitinho, né? Ter o tempo, né? Ter o tempo direitinho. E tem as atividades dentro de cada um desses itens. Vem o desfile, tipo uma parada pré-militar, que as crianças gostam muito. Tem a classe, a gente leva as crianças para a classe. Tem que determinar que vai haver um toque de sirene, uma coisa assim para a criança saber que quando aquela sirene tocar, tem uma outra coisa que vai acontecer. Tem a hora da história, junta todo mundo e alguém com facilidade de contar história, conta história para ativar
avivar as crianças. E tem o encerramento. Nós temos que observar, nesse momento, o material didático que vai ser usado na IBF. Porque existe um mal muito grande em nós, professores, e às vezes em nós, pais. Nós queremos ensinar nossas crianças de uma forma errada. Por exemplo, nós ensinamos muitos nossos filhos em casa a partir do castigo. E para os meus amigos cristãos, aqueles que querem que seus filhos permaneçam na igreja, nunca diga para os seus filhos para estudar a Bíblia, ler a Bíblia por castigo. Nunca diga para os seus filhos que vai levá-los para a igreja por castigo. Cuidado com isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque eu estou preparando pessoas para um futuro melhor, para um comportamento melhor, para um mundo melhor. Eu sempre falo para os meus pares na igreja que a forma de eu contribuir com a sociedade é preparar meus filhos, ou no caso minhas filhas, com educação, com uma visão do todo, de sociedade, de ajudar o próximo. Essa é a minha parte na minha pequena sociedade que se chama família. Quando eu vou para uma sociedade maior, que é a minha igreja, eles precisam ver isso em mim, na minha pequena sociedade que é a família. Então, quando eu for escolher a forma didática, o material didático, eu tenho que estar de acordo. Tá ok? Vou parar por aqui, porque nós vamos ainda no finalzinho, nós ainda temos o capítulo 6, que vai falar de ensino, o tipo psicológico, o visual, o tipo visual. Nós vamos ver muitas aí desses tipos de ensino. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Dá lá o seu like e ative o sininho para nos ajudar. Deus abençoe.